Irmãos e irmãs, celebrando este domingo de Pentecostes, chegamos à plenitude do mistério pascal pela vinda do Espírito Santo, o defensor sobre a comunidade reunida que expressa sua confiança no amor de Cristo. No amor de Cristo que a reúne. A Igreja, conduzida pelo mesmo Espírito, manifesta-se em diferentes línguas e cultura e nos mantém unidos na diversidade a serviço da obra da evangelização. Nesta alegria pascal, celebremos com fé este santo dia. Fiquemos em pé. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa Santa Missa do domingo de Pentecostes. E na alegria hoje também de acolher a imagem original, a nossa imagem da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Remédios, que reformamos, aquela que fica aqui no eixo para a nossa veneração. Então nós vamos voltar ao corredor central e vamos acolher com muita devoção a imagem da nossa padroeira. E
pelo Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao iniciar a Santa Missa, peçamos o perdão de Deus pelos nossos pecados. Cantemos. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Na alegria de celebrar o domingo de Pentecostes, vamos entoar o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, vem dos céus, Deus Todo-Poderoso, nós nos tocamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa bênção. Senhor Jesus Cristo, Filho do Filho de Deus Pai, nós pedimos o pecado do mundo, piedade de nós. Nós pedimos o pecado do mundo, e a nossa súplica, vós cristiãos, a direita do Pai de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Nessa primeira oração também gostaria de colocar os novos coroinhas que serão abençoados hoje e serão enviados aqui na nossa comunidade. Então, agradecendo a vida de seus pais, que Deus abençoe a cada um deles. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações,
derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, queridos, e vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os seus discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, e na terra toda face renovar.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formar um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Divine
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus, o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, queridos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao domingo de Pentecostes, o dia em que Jesus enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Queridos, nós temos tanta coisa para refletir, para partilhar, olhando para o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas eu gostaria de partilhar algumas particularidades do Espírito, que vale a pena a gente guardar no coração. Algumas particularidades, hoje num dia tão bonito da festa de Pentecostes. A primeira coisa que eu gostaria que vocês guardassem no coração: a alma é para o corpo o que o Espírito Santo é para a igreja. Guarde bem isso no coração. A alma é para o corpo o que o Espírito Santo é para a igreja. Vocês perceberam que o Evangelho que nós ouvimos é o mesmo Evangelho que é proclamado no domingo de Páscoa. Quem participou do domingo de Páscoa ouviu esse mesmo Evangelho. E ali, a primeira coisa que a gente já vê de cara é a situação dos discípulos. Jesus, ele tinha acabado de ser crucificado. Lógico que os discípulos estavam apavorados, porque eles achavam que eram os próximos. Então eles estavam apavorados. Então, o primeiro sentimento que a gente observa no Evangelho de hoje é o medo. Os discípulos estavam com medo. E o medo é um sentimento humano. O medo faz parte de nós. Não adianta você pedir para Deus: Senhor, que eu não tenha medo. Ele não vai te atender. Você vai continuar tendo medo. Mas nós temos que tomar cuidado para que esse medo não paralise a gente. Porque o medo paralisa. Se a gente não tomar cuidado com o medo nos prende. O medo nos impossibilita de caminhar, de ir para frente. E eu não posso permitir isso. Tenho o direito de ter medo? Tenho, porque não tenho como tirar. Mas eu não posso permitir que ele me pare.
Por isso, quando Jesus entrou na casa onde os discípulos se encontravam, qual foi a primeira coisa que Jesus ofereceu para os discípulos e desejou? A paz. A paz é fruto do Espírito Santo. É outra coisa que eu gostaria que vocês guardassem no coração. A paz é fruto do Espírito Santo. E logo em seguida que Jesus desejou a paz, Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Deu o Espírito Santo para os discípulos. Por quê? Para tirar do âmago, do centro da comunidade, o medo. Jesus, ao enviar o Espírito Santo para os discípulos, é como se dissesse para os discípulos: não tenha medo, para que eles pudessem cumprir a missão que nós ouvimos no Evangelho do domingo passado da Ascensão. Ide por todo o mundo, fazei discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho do domingo passado. Mas, para que isso se cumprisse, estava faltando a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Primeiro, para tirar esse medo, não tirar, mas para que os discípulos pudessem se fortalecer, para que os discípulos não ficassem abatidos, presos, mas que eles tivessem coragem para anunciar, como tiveram. E é bonito, não? O mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus aqui na terra, em tudo aquilo que Jesus falava, curava, fazia, o Espírito Santo estava com Jesus. De hoje em diante é o mesmo Espírito que agora vai estar com os discípulos, conduzindo-os a essa grande missão. Uma outra coisa muito forte do Espírito Santo que nós não podemos deixar de falar é que o Espírito Santo provoca em nós uma palavra chamada universalidade. A palavra cria em nós unidade. Como é bonito, não? Eu já falei em várias missas, em várias reflexões. Uma das coisas que enche o nosso coração de alegria, e é obra do Espírito Santo, é essa unidade da eclesialidade. É a gente vir aqui na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, no bairro dos Remédios, na cidade de Salesópolis, e saber que a mesma palavra que eu ouvi hoje aqui, do outro lado do mundo, foi a mesma palavra. Cada um ouvindo na sua própria língua e cada um entendendo na sua própria língua. Universalidade provocada pelo Espírito. Por isso que não deveria acontecer nas comunidades eclesiais é uma palavra chamada desunião, porque a desunião não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo traz unidade, união. Daí a gente acaba lembrando e pedindo a Deus que onde há o Espírito Santo, não existe ou não deveria existir a palavra egoísmo e orgulho. Como isso é sério, não? Onde há o Espírito Santo, não existe orgulho, não existe orgulho e egoísmo. Porque o Espírito Santo faz com que a gente entendamos que na vida de igreja, na vida a dois, muitos casais aqui, não existe o eu. Eu quero, eu posso, eu faço, eu sei. O Espírito Santo dá a nós a capacidade de trocar o eu pelo nós. Nós conseguimos.
que muitas vezes, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, o eu fala mais alto. Eu quero assim, eu faço assim, eu posso assim. Mas se lembrasse o quanto é forte o nós fazemos, nós realizamos, nós conseguimos. Até na vida de eclesialidade, não? Até na vida de igreja, não? Se trocássemos o eu faço, eu posso, eu consigo, eu, e começar a falar nós, porque é obra do Espírito. E aqui eu abro parênteses, apenas para ilustrar e para lembrar, não sei se vocês recordam, mas o episódio da Torre de Babel. Vocês lembram o episódio da Torre de Babel? Que é o contrário de Pentecostes. Padre, o que é a Torre de Babel? Bem rapidinho. A Torre de Babel era um povo. Pensa em um povo que chegou em certo momento e pensaram entre eles: quer saber? Que não precisa de Deus para nada. A gente tem saúde, a gente tem inteligência, a gente tem capacidade de fazer as coisas, não precisa de Deus para nada. Quer saber? Até para chegar no céu, a gente não precisa de Deus. Aí eles conversaram, olha até onde o orgulho, o egoísmo vai. Vamos construir uma torre. Vamos construir uma torre e essa torre vai levar a gente para onde? Para o céu. Vamos construir, a gente consegue. Não precisa de Deus, não. A gente chega no céu. E não é que começaram a construir a bendita torre? E começaram a construir. Até que chegou um momento em que eles perceberam o quê? Que não chegava ao céu. Construía, e não chegava ao céu. E aí começou a acontecer o quê? Briga. Aí eles começaram a discutir entre eles, a brigar entre eles, a ter confusão, a ter barulho, porque aquilo que eles imaginavam que ia acontecer não aconteceu. E eles ficaram perturbados, começaram a brigar entre eles. Confusão, desunião, briga. Isso aconteceu na Torre de Babel. O contrário de Pentecostes. Pentecostes, como vimos aí nas leituras de hoje. O Espírito Santo vem, cada um ouve na sua língua e todos entendem. Ou seja, há entendimento, há unidade, não há confusão. Não há barulho. Não há entendimento. Ou seja, há diversidade de dons e carismas. Que bonito, não? É outra coisa que enriquece a vida, né? Cada um com o seu jeito de ser, cada um com o seu jeito de falar, cada um com o seu dom, cada um com o seu carisma, mas isso não divide, ou pelo menos não deveria dividir. Cada um colocando o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, mas todos unidos no Espírito Santo. Quando a gente consegue realizar isso, quando a gente não abafa o Espírito Santo, porque às vezes pelo orgulho a gente abafa o Espírito Santo em nós, não acontece essa unidade. Quando o egoísmo e o orgulho falam mais alto, tem confusão. Tem divisão. Porque não é o Espírito Santo que faz a coisa acontecer. É outro tipo de Espírito, menos o Santo. Por isso que tem que tomar cuidado. Enfim, queridos irmãos e irmãs, hoje na festa de Pentecostes, nós temos que agradecer a Deus pelos sacramentos que temos, não? Que graça de Deus, o santo batismo, porque no batismo recebemos o Espírito Santo. No crisma confirmamos o Espírito Santo, para que nos ajude nos nossos momentos de medo, nos ajude a caminhar, nos ajude a ir para o céu com os seus dons, os seus carismas. Hoje é um dia de agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, o dom
do Espírito Santo dado a todos nós. E a alegria da eclesialidade. A igreja nasce com a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo, há séculos e séculos, que conduz a história da igreja e faz com que cheguemos até hoje a mais de 2000 anos. É o Espírito Santo. Não é nenhuma mente humana, não é nenhum homem, mas é o Espírito Santo que faz com que a igreja viva, sobreviva por perseguições, batalhas, sofrimentos e até hoje anuncia a pessoa de Jesus de Nazaré, pelos séculos dos séculos. Por isso, obrigado, Senhor, pela liturgia desse domingo, por estarmos reunidos e pelo grande presente que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Nesse momento, o Padre vai chamar aqui na frente os novos coroinhas. Podem vir aqui na frente, aqueles que vão ser os novos coroinhas, para que o Padre possa dar a bênção para cada um deles. Muito bem, o Padre agora vai então dar a bênção para os novos coroinhas e depois eu peço que o pai ou a mãe ou alguém venha ajudá-los a colocar, as vestimentas. Oremos. Deus, nosso Pai, nós vos rogamos e vos bendizemos para que desça sobre esses novos coroinhas, a nossa nova cerimoniária, a bênção do Deus que ilumina e que faz com que sempre sirvamos com alegria o nosso Senhor, no trabalho bonito do presbitério, ajudando o sacerdote nas celebrações, que o Senhor possa iluminar, dando muita alegria na ajuda das Santas Missas, nas celebrações, abençoando também suas famílias, para que sejam sempre incentivadores nessa grande missão de evangelizar e de servir ao Senhor. Que desça sobre essas vestimentas, sobre os novos coroinhas, a bênção do Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tarcísio. rogai por nós. E então, enquanto nós cantamos um canto, então podem vir aqui, mãe, ou pai, ou alguém que vai ajudá-los nas vestimentas. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, para os frutos que colhi em tua sanguento. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, para os frutos que colhi em tua sanguento. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, para os frutos que colhi
Uma bonita salva de palmas para os nossos novos coroístas, nosso nova Rólica. Isso. Não podem subir aqui em cima, no presbitério. E vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. rezemos a Deus Pai de misericórdia com toda a confiança de filhos e filhas, apresentando as nossas preces. A cada intenção, vamos responder todos juntos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, juntos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja do Deus vivo, para que, renovada pela constante presença do Espírito Santo, evangelize com seu amor e edificação o mundo inteiro. Rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Por todas as pessoas que trabalham pelo bem e pela paz, que sejam fortalecidas pelos dons de vosso Espírito. Rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os missionários, para que, confessando seu amor a Jesus, sejam santificados e suas vidas iluminem o mundo como testemunho profético. Rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os nossos vocacionados, para que sintam germinar no coração o desejo de seguir Jesus na vida sacerdotal, religiosa, consagrada e leiga. Rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e misericordioso, que enviais aos corações dos vossos filhos o Espírito Santo, tornai-nos testemunhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos, e vamos cantar o canto do ofertório. Sementes que me deste, se não eram pra guardar, pôs no chão da minha vida, quis fazer fortuna. Os teus dons me recebi, pelo Espírito do amor, para os frutos que colhi, em qual eu
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Quem tiver com um folhetinho, vamos acompanhar a oração eucarística primeira. Pai de bondade, Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Pedro Luiz e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família,
dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e levou os olhos a vós, ó Pai. Deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar
criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Queridos, vamos rezar todos juntos a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados a participarem do banquete do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde um dia para a vida eterna. Amém.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos aumenta em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um minutinho, queridos. O Padre apenas quer recordar e lembrar da Santa Missa de Corpus Christi, no dia 8 de junho, numa quinta-feira, vamos celebrar às 10 horas da manhã. É a nossa Santa Missa de Corpus Christi. Vamos celebrar a Santa Missa, a procissão, e em seguida vamos abençoar o mastro e vamos dar início à festa em louvor ao Divino Espírito Santo. A nossa festa vai ser de 8 a 18 de junho. É a nossa festa do Divino, tá bom? Já temos ali no mural um cartazinho com os horários de todas as missas, não? E de todos os eventos que vai acontecer na festa do Divino, tá bom? Então o Padre convida a todos para fazermos uma bonita festa em louvor ao Divino Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, a festa de Pentecostes celebra os 50 dias pós-Páscoa. Hoje, 50 dias depois da Páscoa. Hoje encerra o tempo da Páscoa. E é bonito a gente perceber que quando Jesus ele sopra o Espírito Santo, a gente tem que recordar que é o mesmo sopro de Deus no livro do Gênesis, quando Deus foi criando as coisas. Deus soprava e as coisas eram criadas. Agora, não é o sopro do Pai, mas é o sopro do Filho, que envia o Espírito Santo e que faz nova todas as coisas. Por isso é uma nova criação. Quando a gente celebra Pentecostes, é uma nova criação, uma nova vida, vivificada no Espírito Santo. Então esse sopro em hebraico significa roar, sopro, vida, que temos que permitir com que o Espírito Santo nos impulsione. Então, em todas as comunidades tem um rito hoje que o padre apaga o círio pascal. Esse círio que nós acendemos na vigília da Páscoa com a fogueira que acendemos lá fora. Então hoje, depois de 50 dias, se encerra o tempo da Páscoa, a luz do círio é apagada, mas a chama da luz do Espírito permanece entre nós. Então vamos acompanhar agora o rito, que vamos apagar o círio. Vamos ficar em pé. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Então, a cada intenção, nós vamos responder juntos. Amém. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção
e a plenitude dos dons no mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Ave Maria. E que desça sobre cada um de nós aqui reunidos a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos, fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a